Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Toda semana nós trazemos aqui um tema para nossa reflexão à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus, para que a gente possa elucidar pontos, conhecimentos do Evangelho que dizem respeito aos nossos desafios diários. Depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Você pode compartilhar tanto pelo Instagram como também pelo YouTube. Lá no YouTube, inclusive, tem uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem realizado aqui nesses últimos 3 anos. Então tem bastante material, bastante conteúdo lá para vocês. E a gente traz sempre temas que ora nós escolhemos, ora nós pedimos a espiritualidade que nos inspire, ora são pessoas que nos solicitam. Então, toda semana tem um tema diferente. E hoje também nós temos um tema que fala muito sobre as nossas posses e também sobre o direcionamento da nossa vida, sobre a questão da nossa liberdade de escolha. Se fala muito sobre livre-arbítrio, mas a gente às vezes não entende muito bem o que isso significa. Então hoje a gente vai comentar sobre esse tema. Então vamos começar agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja no meio de nós, para que nós possamos realizar esse Evangelho com toda a paz, com toda a harmonia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e muito boa noite para vocês que estão chegando aí agora também. Eu trouxe aqui um pedacinho do trecho de Mateus, do capítulo 6, dos versículos 19 a 21, que diz o seguinte: Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. E é muito interessante quando Jesus, nessa passagem que ele continua falando sobre as aves do céu, mas a gente vai ficar hoje só nesse trecho, porque ele diz para que a gente coloque os nossos tesouros não na terra, e que onde está o nosso tesouro está também o nosso coração. E é aqui que a gente vai se ater, porque quando nós falamos de posses, a gente sempre pensa em recursos materiais, em sermos possuidores de coisas que são transitórias, porque tudo que existe nesse mundo de terceira dimensão é transitório. Nada aqui fica, tudo se transforma. Toda a matéria que nós conhecemos aqui, ela se transforma, inclusive o nosso corpo. Então, na realidade, a gente só pode doar e ser o melhor doador daquilo que nós possuímos. E o que é que nós possuímos na realidade? Não são os bens terrenos. O que nós realmente possuímos, que está de posse de nós, está dentro do terreno do nosso coração. Desse tesouro que fala Jesus, que deve estar o nosso coração enriquecido, aonde a traça não consome e aonde ninguém pode roubar. Então, o verdadeiro possuidor é sempre aquele que é o melhor doador, porque só quem pode doar muito de si é que realmente possui. E na contabilidade
da vida, né? A verdadeira posse apresenta-se como um bem que a gente distribui, causando alegria ao invés de significar somente recurso que armazena e que vai permanecer inútil. A verdadeira doação é aquela que enriquece aquele que a faz e certamente beneficia também aquele que recebe. Mas diante da economia do mundo, convencionou-se a guardar valores amoedados. E aí essa pessoa, quando ela consegue amealhar esses valores, nós dizemos que ela torna-se rica. E quase sempre se amesquinha diante do sofrimento humano, geralmente apaixona-se pelos seus haveres terrenos e não menos das vezes se faz também prisioneira deles. E tem muita consequência isso. Isso tem consequência nos governos, isso tem consequências na vida do cidadão também. As guerras acontecem por causa disso, por brigas por recursos naturais, por posses. E a alma do ser humano se perde nisso. E aí a gente vê realmente onde que está a pobreza. A pobreza de um coração que não se afeta de jogar uma bomba numa cidade e matar crianças, matar pessoas. E tudo isso por quê? Porque se procura riqueza em lugar errado. E mesmo na nossa vida prática, aqueles que começam a amealhar muitos recursos financeiros, muitas vezes acabam se perdendo, porque muito preocupados em investir para não perder aquilo que ganhou, para sempre ter lucros e vantagens, acabam perdendo a saúde, vivem em constante ansiedade em relação à sua fortuna, as oscilações da bolsa de valores, e assim se tornam pobres de sentimentos elevados. E hoje, minha gente, a gente está vivendo a gente está assistindo esse grande cenário humano, porque chega a ser doloroso a gente perceber que em pleno 2023, depois de tanto tempo do Evangelho na Terra, depois de tanto se falar em espiritualidade, a gente vê o homem perdido, vítima da sua própria ganância. Porque a riqueza em si mesma, ela não é boa e nem ruim. Os recursos materiais e a riqueza não é nem bom nem ruim, vai depender do uso que nós fazemos disso, de quem direciona, de como esses recursos são utilizados. Se eles são utilizados para gerar trabalho, se eles são gerados para gerar dignidade, sustento, mas não para fomentar guerras. E quanto se gasta? Imagine, eu fico aqui pensando, quanto custa um míssil desse? Quantas pessoas no mundo que passam fome não estariam se alimentando com o preço de um míssil? E é muito triste a gente assistir tudo isso. Porque a riqueza gera um pretenso poder e acaba trazendo o apego e o medo de perdê-la. E as pessoas acabam se empobrecendo moralmente, emocionalmente, e muitas vezes usando de avareza, permitindo que a miséria cada vez se generalize mais.
Veja, ninguém aqui está pregando nenhum lado político nem nada. Nós estamos refletindo as próprias palavras de Jesus, aonde ele está dizendo que a nossa riqueza é o que vem de dentro de nós e não do lado de fora. Porque se nós fôssemos realmente cordatos com o Evangelho, ninguém passaria fome. Mas não é isso que nós assistimos no mundo. Porque se todo mundo aprendesse a repartir, não faltaria para ninguém. Porque uma ajuda que a gente dá material para uma pessoa, ela é bem significativa no momento que ela precisa. Mas o ato de ajudar, quando a gente dá de nós mesmos para essa pessoa, isso não passa. Porque o bem, a comida, hoje a gente come, amanhã a gente devolve para a natureza. Tudo que é matéria se deteriora, mas o nosso gesto, o nosso amor, a atenção, o carinho com que nós tratamos o outro, e principalmente aqueles mais necessitados, isso será levado eternamente. Por isso que nós precisamos perceber quais são as riquezas que estão em torno de nós, do nosso coração. O que é que a gente pode fazer para melhorar o mundo? E aí não é sair por aí levantando bandeira, não. É no nosso cadinho, no nosso círculo familiar, no nosso círculo de amizades. O que é que a gente pode fazer para ajudar o outro? Essa é a pergunta. Porque a vida passa muito rápido. Os dias estão passando rápido, os meses e os anos estão passando rápido. E logo nós estaremos também retornando à pátria espiritual. E o que nós fizemos com o tempo? A gente vê que tudo aqui é muito frágil. O que hoje existe, amanhã já não existe mais. Somente as conquistas intelecto-morais têm o sabor da eternidade. Porque essas nós realmente carregaremos conosco. Que é por isso que Jesus falava para a gente entesourar os tesouros do céu. Esses bens, quando a gente procura aquisição de conhecimento espiritual, para que a gente alargue os horizontes do nosso entendimento a respeito da vida. Quando nós procuramos o conhecimento, quando nós procuramos entender os processos da vida para que a gente tenha uma visão correta do que significa a nossa estada aqui na Terra. Porque só assim a gente vai se libertando de outros fatores degenerativos que estão fixados na nossa personalidade. Porque nós trazemos ainda muitos resquícios de passado. Porque se hoje nós já temos algum entendimento, nem sempre foi assim. Todo espírito que vive aqui na Terra passa pelas mesmas provações. E a riqueza também, material também é uma provação. E nem sempre nós fomos aprovados. Mas esses resquícios de egoísmo e de ganância que ainda mora no nosso interior, eles devem ser corrigidos agora. E que a gente procure dar de nós mesmos, que eu acho que é o mais difícil. Porque a gente tirar uma moeda da bolsa e dar para uma pessoa é uma coisa muito simples. Mas você conversar com o outro, você dar seu tempo, atenção no mundo em que as pessoas não têm a menor paciência de ouvir mais nada. E nem tem tempo de nada, não leem. As mensagens têm que ser curtas e grossas porque ninguém lê. E o WhatsApp agora tem
Você pode colocar a voz também 2 vezes mais para poder ir mais rápido. E é assim que nós estamos vivendo, nessa correria. Uma correria que faz da nossa vida como se fosse um sopro. Mas quando nós começamos a parar de disputar essas vaidades, pararmos com agressões, aí sim a gente vai conseguir se colocar no mundo, independentemente de se vai receber aplausos ou vaias. O importante é que a gente viva tranquilo e dispor de tudo que é necessário, sem o tormento, dispensável do supérfluo. Porque aquilo, hoje até estava conversando com uma pessoa, aquilo que a gente não usa há algum tempo, a gente deve passar para outras mãos. Porque a vida, ela é movimento. A vida é ação. A vida, inclusive, essa palavra ação é o que significa karma. Todo mundo fala assim, mas eu passo por determinada aprovação porque isso é meu karma. E ninguém entende o que é karma. E a palavra karma, que vem do sânscrito, ela significa ação. Então, karma significa que nós criamos o modelo de vida que a gente quer para nós. Não existe uma contabilidade divina que fica te cobrando o que você fez do passado. Essa cobrança, essa contabilidade de débito e crédito, eu não sei quem foi que inventou isso, mas com certeza isso não veio dos planos mais elevados da vida. Porque existe um arbítrio que nos é concedido a toda a individualidade. A todo ser que se individualizou e está no reino hominal, ele possui esse poder de decisão. E o poder de decisão nosso é estar em ação. Mas, quando as pessoas dizem que determinada pessoa ou situação é o karma dela, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela é responsável pela vida dela. Então, tudo de bom ou de ruim que esteja acontecendo é responsabilidade nossa. Não é Deus que castiga ou que mandou isso ou aquilo para a nossa vida, não. Na realidade, o karma consiste em nós sermos a fonte da própria criação. Porque nós somos o co-criador, os co-criadores com Deus e co-criador da nossa vida. E quando a gente tira a responsabilidade dos céus e coloca essa responsabilidade em nós mesmos, a vida muda de figura. E aí a pessoa sim se torna a verdadeira criadora do seu destino. E aí ela vai usar das suas posses, dos recursos que a vida permite para ela no meio onde ela está, de ela se desenvolver nisso. E todo mundo que está aqui encarnado tem uma oportunidade. Mesmo aquele que nasça no lugar mais distante do planeta. Porque o karma é a base de toda a existência. Ele não é uma lei que é imposta lá de cima, que esse é meu karma. Isso não existe. Existe um sistema de responsabilidades e uma lei de ação e reação. Então, não cabe a nós terceirizarmos agora a culpa aos céus pelos desmandos que nós mesmos causamos na nossa vida. E sempre, como eu digo, sempre é tempo de recomeçar. Porque nós andamos muito em círculos, em ciclos. E quem anda em círculo não vai a lugar nenhum. Quem vive repetindo ciclos não vai a lugar nenhum.
Vocês já viram quando colocam os bois para arar a terra? Usava isso. Hoje em dia a gente tem trator, mas antigamente usava-se muito isso. Você põe o cabresto aqui e aí eles são colocados, né, com o arado atrás e eles ficam rodando na fase em círculo. Sempre, como eles não enxergam outro caminho, eles vão andando e são direcionados a ficar em círculo. E em círculo eles não vão em lugar nenhum. E nós fazemos isso com a nossa vida. Quando a gente não procura o conhecimento, quando a gente não procura o autoconhecimento, se autoconhecer, quando a gente não procura conhecer os mecanismos da vida, nós ficamos andando em círculo, em ciclos e repetindo as mesmas coisas. E o Evangelho, ele é um manancial de conhecimento que nos faz sair desse círculo vicioso. Para que dessa vez, já que nós estamos nessa oportunidade aqui na Terra, que a gente aproveite, procurando nos desenvolver intelectualmente, mas moralmente. Nós precisamos aprender a sair do banco de trás do carro, que às vezes vai desgovernado, e assumamos o volante e dirigirmos a nossa própria vida. Tá? Muitas coisas, muitas escolhas foram feitas que não foram boas até aqui, tudo bem. O passado, ele não pode ser mexido, porque o que foi feito está feito. E ele serviu como referência. Por isso que nós humanos temos um banco de memória. Justamente ele serve como a referência para que a gente não cometa os mesmos erros novamente. Então é hora agora da gente se tornar o motorista da nossa vida e não o passageiro. E começarmos a liberar os tesouros que tem dentro do nosso coração. Nos enriquecendo de aquisições espirituais. Para alargar os nossos horizontes, o entendimento da vida. Porque a vida, minha gente, dá tudo para nós. Essa que é a verdade. O que falta é o esforço individual para conseguir as coisas. É isso que falta. Porque hoje eu acho que nesse momento da humanidade, acho que para quem viveu uma outra fase como eu vivi antes da internet, antes de toda essa coisa eletrônica que existe hoje, e a gente hoje vive num mundo em que a informação é a coisa mais rápida que tem, só realmente não procura uma evolução, um conhecimento quem não quer. Muito difícil. E quando o espírito quer, mesmo que ele viva nos recônditos mais afastados da sociedade, os recursos para aquele que quer sempre chegam. O problema é querer, é sair da zona de conforto, é querer aprender. Sair dessa posição de crianças espirituais e assumir a posição de adultos espirituais que nós já somos. Não adianta a gente querer reter as coisas da terra. Nem o nosso corpo nos pertence. Porque mais dia, menos dia, talvez hoje mesmo, a gente tenha que devolvê-lo para a natureza. Ele é um pedaço do planeta, emprestado, para que o nosso espírito possa se manifestar aqui. Saúde, paz, alegria, trabalho e autorrealização. São essas as raras moedas de que todos nós precisamos.
Só assim a gente vai fazer diga nessa jornada humana. Que a gente tenha aproveitamento desse período que nós estamos aqui, porque assim o nosso futuro será mais brilhante, rumo à imortalidade. Nós vamos saindo a cada roupagem física que nós deixamos aqui mais evoluídos, porque essa é a nossa meta. A meta de todos é a felicidade, e felicidade é a evolução. E é para isso que nós temos que trabalhar. Então vamos repetir as palavras de Jesus, para que a gente não esqueça mais disso. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram e nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí também está o teu coração. E que o nosso coração possa estar ligado naquele que é o Criador da vida, no amor, que nosso objetivo de vida sejam o trabalho, a autorrealização, para que nós possamos galgar esses degraus rumo à imortalidade, à evolução espiritual. Porque é para isso que nós aqui estamos. E, com certeza, todos nós conseguiremos, na medida em que colocarmos os nossos objetivos no lugar certo. E nós vamos então agradecer ao nosso Mestre, agradecer Ele por toda essa inspiração, por todo esse conhecimento que chega às nossas mãos através do Evangelho. Agradecer a Ele pela oportunidade de termos hoje tirado de dentro de nós algumas escamas de cegueira espiritual que nós ainda carregávamos a respeito das coisas do mundo. Que os nossos olhos, confrangidos ainda e chorosos diante de tanta insensibilidade humana, que nós possamos, Senhor, nos compadecer daqueles que sofrem, principalmente daqueles que sofrem de uma ignorância muito grande. Nós te pedimos, Senhor, compaixão a todos os nossos irmãos de humanidade, principalmente esses que se encontram em zonas de guerra. Nós te pedimos, Senhor, que derrame as suas bênçãos, que possa socorrer os nossos irmãos que estão passando por essa provação. Nós sabemos e temos conhecimento que ninguém sofre o que não merece. Que todos nós estamos aqui resgatando os nossos pesos de consciência. Mas o Senhor também nos ensinou que nós podemos pedir por eles sim. Porque eles também são Deus se manifestando na matéria tanto quanto nós. E nós deixamos aqui o nosso amor, a nossa prece, para que eles possam receber todo o lenitivo e força necessária para esses momentos. E amado Jesus, nós te pedimos que nos inspire sempre, que o Evangelho esteja muito mais dentro de nós do que nos livros, que nós possamos nos lembrar dessas lições, onde quer que nós estejamos, com quem nós estejamos. Que as suas bênçãos se derramem sobre todos nós e que nós possamos, ao final desse Evangelho, dizer: muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Que assim seja. Muito obrigada também a vocês que ficaram aqui até o final. Que vocês tenham aí uma excelente semana,
com muita paz, com muito amor, com harmonia, com muito equilíbrio, porque é um momento em que a nossa terra precisa. E para os espíritos que já estão um pouquinho mais despertos para a espiritualidade, exige de nós um equilíbrio, exige de nós a prece, sim, para que a gente ajude na medida do possível a todo esse momento de transição planetária que nós estamos vivendo. Que Jesus possa abençoar cada lar aqui representado. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente estará aqui de volta, às 21 horas, na segunda-feira, com o nosso Evangelho Online. Tenham aí uma excelente semana. E não esqueçam de curtir o vídeo quando ele vai aqui para o feed, que já vai daqui a pouquinho, e também lá no YouTube. Compartilhe com aqueles que você ama, tá bom? Um grande beijo, fiquem na paz do nosso Mestre Jesus.